Olá, chegamos ao quarto e último momento da nossa pequena jornada juntos. Esse capítulo eu vou chamar de uma outra lógica. Por quê? Porque eu gostaria que a gente vertesse o olhar sobre o quanto a lógica rege a sociedade e as nossas escolhas e, por consequência, o que a gente ensina e como a gente ensina, né? Nós temos leis, ordens e coisas que nós devemos seguir na sociedade, só que isso nos leva a um caminho que é ignorar qualquer outra lógica existente a respeito das coisas. Então, quando uma pessoa tem uma lógica um pouquinho truncada, um pouquinho diferente, ela é considerada errada, fora de padrão, né? E o que eu acho, e da minha experiência, é que o professor, a figura que ensina, ela tem que estar pronta e aberta a compreender e abarcar a existência dessas outras lógicas. Porque nem todo mundo aprende e apreende o mundo da mesma forma. É muito raro, inclusive, né? Cada um tem uma maneira muito particular de entender as coisas. E a estrutura do ensino, ela é feita para que todos respondam a uma mesma lógica de como aprender o material que está sendo ensinado, não é? Agora, se esse professor ele abre esse espaço, o que acontece? Eu não sei se vocês perceberam, mas com o caminhar dos vídeos, os conceitos eles se sobrepõem, eles se truncam. No fim, basicamente tudo a mesma coisa, mas a gente está escolhendo verter o olhar sobre coisas específicas. Então, a gente sofre de imposição de lógica a vida inteira. E isso faz com que a gente pare de prestar atenção como que é o nosso modo de entender as coisas, né? Se o professor consegue treinar o olhar dele para detectar formas e lógicas diferentes em diferentes alunos, ele consegue viabilizar o ensino para todo mundo e tornar esse ensino mais palatável, né? Se ele entende que um aluno ele precisa de mais impulsos físicos, de experimentar no corpo as coisas, né? Eu, por exemplo, eu demorei um tempo para perceber, mas eu sou uma pessoa que aprendo na vivência física, na ideoquinese da coisa. Não adianta falar, ó, vai lá, não, que queima. Eu não vou entender, eu vou lá e fazer, queimou, tá vendo? É isso. É assim que o meu cérebro funciona. Então, quando eu redescobri isso, a vida ficou mais fácil para mim, porque eu já sei o que eu tenho que fazer para aprender alguma coisa, né? Então, o professor ele tem que, primeiro, identificar essa lógica no aluno, ele tem que ajudar o aluno a identificar essa lógica em si e achar uma maneira, uma via de comunicação que passe perto dessa lógica, né? Às vezes é um comentário, é uma coisinha, não é que você precisa dar aula particular para cada um dos 40, mas é uma coisinha que você mude que o aluno já sente outro tipo de reverberação quando ele recebe aquela informação, né? E o pedagogo, o mentor, o educador, o professor, ele tem que ter controle da estrutura onde ele está, mas ele tem que também saber aonde há espaço de respiro nessa estrutura, né? Como ele encontra caminhos para subverter mais ou menos essa estrutura para chegar no ensino dito, né? Assim, realmente passar a informação para aquele aluno. O palhaço, ele é um ser que ele trabalha com lógicas muito tortas,
né? Cada palhaço tem uma lógica. Cada um vai ver o mundo de um jeito. E a gente ri muito quando dois palhaços de lógicas muito diferentes se encontram, né? Agora, o mais interessante é que desses encontros sempre sai alguma coisa. Mesmo que seja o não entendimento, que leva a um entendimento, ou que leva a uma outra lógica, se descobre uma outra maneira onde os dois consigam conversar, um meio de caminho, né? Agora, se você reforça a necessidade de se seguir uma lógica imposta, a pessoa ela vai se distanciar do jeito que ela pensa. Isso é batata. E o que essa lógica ela incute? Ela incute quando você aceita que você tem um jeito diferente de pensar, você também aceita um estado de brincar. Você aceita que todo mundo pensa diferente, você aceita que você pensa diferente e você começa a ver diversão nisso. Como a gente falou de outras coisas, né? O palhaço se diverte. Então, no fim do dia é isso, a gente reaprender a se divertir como professor, assim, a ter prazer no que a gente faz, a estar inteiro, a estar seguindo o que a gente sabe? Não estar se conformando no mau sentido com as coisas. É lógico que não dá para romper todas as regras. Em nenhum momento eu estou falando de nada extremo. São pequenas coisinhas, sabe, que a gente faz. Eu acho que foi mais ou menos na década de 90, começo da década de 90, que a expressão fora da caixinha ficou mais assim na boca de todo mundo, né? Ai, tem que pensar fora da caixinha, tem que pensar fora da caixinha. Que caixinha é essa? Pensar o quê, né? Hoje em dia tá todo mundo fora da caixinha, da casinha, fora de tudo, né? Então, mas a gente percebe que o que acontece? Por a gente viver nessa sociedade cartesiana, né? Que é uma sociedade bidimensional, x, y, vamos lá, faz isso, acorda, levanta, trabalha, a gente começa a criar caixinhas internas. A gente começa a querer se autodefinir de acordo com a regra externa vigente. Então a gente começa a criar essa caixinha, eu sou o meu eu profissional, o meu eu pessoal, o meu eu familiar, o meu eu afetivo, o meu eu... E o que o palhaço traz é a reintegração de tudo. É fazer as pazes com o quebra-cabeça e deixar ele virar uma massinha, não pedaços, né? Eu fiz um espetáculo em 2008 que eu começava falando assim: os atores acham que eu não sou atriz porque eu sou palhaça. Os palhaços acham que eu não sou palhaça porque eu sou atriz. Os bailarinos acham que eu não sou bailarina porque eu sou gorda. Então, eu não sei quem eu sou. Então eu decidi que eu vou parar de pensar em quem eu sou e vou ser só o que eu sou, eu. E aí, depois desse espetáculo, eu tive um lampejo que foi, olha que loucura, já se espera que um artista seja uma pessoa à margem da sociedade, né? Que ele já pense fora dessa caixinha, que ele já seja mais livre. E aí eu parei e falei assim, olha só, eu artista me peguei tentando servir as caixinhas, me servir, caber, né? Estar de acordo a alguma coisa. E quando na verdade eu não tenho que estar de acordo a nada, eu sou eu faço o que eu acredito, eu exerço a minha profissão do modo como eu posso, como eu quero e como eu creio. E aquele dia foi libertador para mim. E esse dia me fez pensar muito nisso. Eu pensava, nossa, se eu que sou artista estou pensando assim, imagina uma pessoa que trabalha num banco. Imagina, sei lá, uma enfermeira. As pessoas devem estar todas querendo se colocar em caixinhas. E aí elas não acham a caixinha para se colocar e elas ficam achando que elas estão erradas. Elas que não servem para nada.
Essas caixinhas são delimitadas por essa lógica vigente, né? O que é certo, o que é bom, o que é esperado, o que a gente já viu nos outros vídeos. Então, como é que a gente faz para abandonar isso, né? Não é fácil, não é um exercício simples. Precisa de trabalho diário, eu diria, para fazer isso. Mas o primeiro passo é onde a gente começou a jornada. É a escuta, é a aceitação, é o respeito, é a empatia, é o olhar o outro com o olho de quem quer ver, é a curiosidade, é tudo isso. E tudo isso vai formando esse bordado para receber essa nova lógica, sabe? E, por exemplo, a criança ela processa o mundo através da brincadeira, né? Se você você vê crianças jogando, provavelmente elas estão reproduzindo algo que na realidade delas acontece e subvertendo essas ações, né? Brincando de casinha, de mamãe e papai, de carrinho, e sempre nessa brincadeira elas vão partir da realidade e vão viajar, vão pirar, né? Essa piração é onde a gente vê a outra lógica. Então, quer dizer, elas já aprendem que elas não podem significar o mundo com aquela lógica. Elas têm que aprender que o carro vai na estrada, mas elas podem brincar que o carro voa, né? E a gente? Que horas que a gente parou de brincar que o carro voa, né? Que horas que a gente parou de olhar esses alunos que a gente tem e imaginar eles maiores, imaginar o que eles vão ser, ou imaginar eles correndo, brincando com os amigos, fora daquele contexto, né? Que horas que a gente parou de deixar o cérebro servir a nossa criatividade? Porque ele serve para isso também, ele não serve só para fazer conta e para nada. Ele serve para a gente ser criativo. E essa criatividade é a porta que deflagra o entendimento de todas as lógicas, porque na criatividade tudo é possível, né? E se você exercita esse cérebro criativo, você vai ter sim mais habilidade de detecção da lógica do outro. Nem que seja uma coisinha só, um detalhezinho, uma amiga que fala de um jeito, aí você fala, olha, ela fala assim. Observar o mundo é muito gostoso. A gente tem que parar de viver como se a gente já tivesse visto tudo e todo mundo. E que todo dia é um dia novo. E a gente tem que ver esse dia novo, não é? E essa construção dessa lógica, ela ajuda a gente a ver. Por exemplo, você consegue detectar num aluno qual é a ferramenta de aprendizagem dele? Faz um teste, pega uma classe, 2 cobaias, e tenta entender o processo de aprendizagem de 1, 2, 3 alunos, tá? Investiga, detecta, vê se você tem outras ferramentas para ajudar ele a ter ferramentas, né? Por exemplo, eu até hoje não sei jogar xadrez. Eu não tenho raciocínio estratégico. O meu raciocínio é físico e ideoquinésico, é isso. Tem que aprender, tem que viver, tem que suar. Eu não consigo pensar 3 casinhas para frente. Eu não consigo pensar, eu não consigo. Durante muito tempo, isso foi um drama para mim. Agora, não tem mais drama. Eu só falo, eu sou assim. Beleza. Algumas coisas são mais difíceis para mim, porque eu sou assim? São mais difíceis. Mas eu sou feliz seguindo a minha lógica em relação às coisas? Sou muito mais feliz do que ter que ficar aprendendo a pensar. Eu tentei, não é que eu não tentei. Também tem isso, todo mundo tem que tentar fazer as coisas. Eu tentei, mas eu não consegui. E não me dá prazer. Então, eu não vou fazer, vou ser eu e pronto, sabe? O fato de você ter essas lógicas
e saber da existência dessas lógicas te leva à criação de uma lógica maior, que é a lógica da inclusão. De verdade, não inclusão no discurso, né? É a lógica de se incluir todo mundo no mundo, porque todo mundo está no mesmo mundo, só que cada um vê o mundo de um jeito. Então, quando você abarca essa máxima, né, esse questionamento da lógica, você começa a incluir melhor as pessoas nas atividades, nas relações afetivas, nas brincadeiras, tudo fica mais... Por quê? Porque a gente tira o lugar do erro, a gente tira o lugar do julgamento. Ela não está errada porque ela não sabe jogar xadrez. Ela não é burra porque ela não sabe jogar xadrez. Ela só prefere pular corda. Então vamos pular corda com ela, sabe? E a gente costuma fazer muita tempestade em copo d'água em relação a isso. De quando a gente detecta alguém que tem uma lógica muito peculiar, isso se torna um problema para as pessoas que estão em volta, né? Daquela lógica. Por que que é um problema? Porque ela ameaça a sua estrutura de lógica cartesiana, né? Então, se você tira isso da frente, aceita a lógica do outro, entende e começa a trazer para perto de você, já não é mais problema, já não é mais drama, já não tem julgamento, já estamos em outro lugar da conversa. E outro lugar do aprendizado também, né? É muito difícil, eu sei que é lógico que são 4 vídeos para a gente levantar questões mais do que responder. Mais do que isso, eu acho que é refletir, é só refletir sobre o seu fazer, né? Sobre a posição que você ocupa na sociedade, como você pode melhorar no sentido de estar mais presente nessa sociedade, não ser mais uma sombra que bate cartão e dá uma aula e corrige prova, entendeu? Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas isso é vida, né? É estar vivo, é estar presente no que se faz, porque isso é a outra questão do palhaço. O palhaço é presente no momento. Ele não tem passado e ele não tem futuro, ele só tem o agora. E nós, sociedade ocidental, vivemos lembrando do passado e pensando no futuro, e a gente não vive o agora, né? Então, como é que a gente ajuda essas próximas gerações também a estarem mais no momento, no futuro, né? Como é que a gente ajuda essas pessoas a estarem mais engajadas com a vida? Porque o que está acontecendo, de forma geral, é uma perda de engajamento com o viver, né? Então, eu acho que o professor, o mestre, enfim, o condutor, ele pode dar aula de física, de matemática, do que for, mas ele tem ali por baixo uma certa responsabilidade de ajudar essas pessoas a serem mais engajadas com a vida, né? Tem o palhaço, ele vai abrindo espaço dentro de você, né? Para tudo, assim. Ele vai abrindo espaço mesmo. E a sensação que eu tenho é que ele realmente vai tirando as casquinhas daquela cebola lá que a gente falou no começo. Então cai uma, cai outra, e chega uma hora que a gente está íntegro naquele eu essencial. Normalmente é quando a gente está bem velhinho, a gente volta para esse lugar. E aí a gente está pronto. E aí a gente vai embora, não sei para onde. Mas a gente faz todo um círculo, né? Então, sejamos espertos e vamos tentar não esperar chegar no fim, né? Para sacudir uma poeira de vida e de vontades e de desejo. Desejo no sentido do bem-vir da vida, né? De ter desejo de estar aqui, de estar com as pessoas.
Eu acho que eu já falei isso, mas o palhaço, ele desperta amor. Um bom palhaço, quando você vê um bom palhaço em cena, você fica com aquela sensação de que você quer levar para casa. Quando acaba o show, a peça, o circo, você fala, meu Deus, eu queria pegar essa criatura, pegar e levar na minha casa. De tanto que você fica amando aquela criatura, né? Por que a gente não pode ser essa criatura? Por que a gente não pode se descobrir de novo a ponto de ser tão inteiro, tão presente, tão amável, que os seus alunos olhem e falem, meu Deus, eu quero levar uma professora para casa, que ela é demais. Eu com minha professora, meu professor é incrível, ele me inspira, ele me alegra, ele me faz viver, ele me aceita. Para uma criança, um adolescente principalmente, se sentir aceito é o melhor presente que você pode dar, né? E quantas vezes a gente deixa um adolescente passar batido e não presta atenção, que é um detalhezinho que você faça, uma coisinha que vai dar essa inclusão para ele, sabe? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa muito importante para dizer. Empatia analógica. Não, na verdade é isso, o palhaço é o momento. Assim, o professor, ele tem que ter uma preparação, uma estrutura, né? Uma previsibilidade, mas ele não pode só ter isso. Por isso que eu convido a filosofia do palhaço a entrar na cabeça de vocês, porque o palhaço é o momento, é a surpresa, é o frescor, é a alegria, é a vida, é o engajamento, ele é coisas que a gente não pode viver sem. E que se a gente não tomar cuidado, a gente vive sem. E sem essas coisas, é mais difícil que a gente entenda as possibilidades de outras lógicas, né? Queria que vocês pensassem, se vocês conhecem pessoas, se vocês se lembram de cabeça de alguém que tem uma lógica muito específica, um jeito muito diferente de ver a vida, que seja considerada excêntrica, peculiar, alguma coisa assim, e quebrar a sua lógica significa acordar a sua criatividade. Quando você quebra essa lógica vigente, você acessa esse eu criativo, sabe? Vou passar uns exercíciozinhos aqui, se eu lembrar mais alguma coisa eu falo. Mais ou menos parecido com o que eu passei no último vídeo, mas assim, esse é para descrever objetos, sem dizer para que eles servem. Então, sei lá. Ai, sabe o que eu queria? Eu queria sabe aquele negócio de ferro, meio trançado, pode ser de alumínio também, que é meio pontudo, e ele abre e fecha, e aí você vai ficar com vontade de falar assim, para cortar, aí você não pode, né? Então é um alicate, mas você vai falando até alguém falar o nome do objeto, mas não pode dizer a função dele, só para você ver o que acontece com o seu cérebro também, quando você procura outras formas de significar uma coisa, né? Esse jogo não é fácil, que eu vou passar para vocês, mas é muito interessante. Vocês vão escolher um jogo de tabuleiro. Pode ser dama, xadrez, banco imobiliário, war, o que seja. Vocês vão colocar o tabuleiro, as peças, as pecinhas, banana, e vocês vão inventar um jogo completamente diferente usando aquilo. Aquelas regras. Vai criar regra nova, porquês novos, objetivos novos, tudo novo para aquele jogo. É bem divertido, E tem uma coisa bem besta que vocês podem fazer com criança, que é engraçado, é o jogo do que é o que é. Tenta lembrar quantos o que é você já ouviu na vida e quantos você consegue acertar, quantos o seu cérebro não entende, fala para algumas crianças, vê
Porque tem criança que não entende mesmo, não adianta falar, corre de pé, cai de pé, corre deitado. A criança vai ficar assim, porque não é a lógica dela ver a imagem, né? Então a bem da verdade, o que eu peço para vocês no final desses encontros é que vocês, pelo menos, levem a curiosidade de ver o mundo além daquilo do que vocês veem. Eu acho que é o mais importante, é abrir o olhar para ver coisas novas, né? E abrir esse olhar também para o novo em você e para o novo no outro. Como você pode ressignificar a sua relação com os seus alunos, com você mesmo, e assim, não esqueçam desse lugar do palhaço, desse olho que brilha para tudo, né? Dessa figura que ela quer fazer rir, ela quer divertir, ela é tão generosa, o palhaço é tão generoso, que tem um poema muito antigo, que diz, ele tem um trechinho assim que ele diz, se for necessário que 100 balas atinjam meu peito para que você ria de mim, que venham os tiros. Então, muito obrigada pela companhia, peito aberto para a vida e novas descobertas para vocês. Até já.